Olá a todos e a todas, meu nome é Daniel Serravalli de Sá, sou professor de literatura na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje estou aqui a convite da equipe da terceira semana do Romance Gótico para falar sobre Anne Radcliffe. Me interessa discutir imagens literárias relacionadas à natureza, especialmente no romance The Italian, publicado em 1797. Nesse romance e nas narrativas góticas em geral, o mundo natural é representado como algo a ser temido, assumindo a forma de montanhas, abismos e florestas escuras. Eu vou argumentar aqui que tal representação da natureza reflete mudanças epistêmicas ocorridas a partir da segunda metade do século XVIII, quando o mal irrompe no imaginário coletivo da Europa, e as representações das paisagens naturais se tornam mais lúgubres. Eventos como o terremoto de Lisboa e as diversas erupções do Vesúvio colocam em evidência o poder da natureza, corroborando para o surgimento de uma disposição filosófica mais sombria. Se na Idade Média a natureza era vista como uma força benevolente, no século XVIII a representação do mundo natural passa a simbolizar uma força capaz de provocar destruição e morte. Essas paisagens de terror, sobre as quais vou falar, de certa forma fazem um contraponto à representação neoclássica da natureza. Ao focar imagens que têm por base o espírito mais atormentado da época, o gótico contradiz os aspectos mais simplistas do iluminismo. Então, algumas palavras sobre a Anne Radcliffe. Anne Radcliffe parece ter sido um caso de uma autora que agradava tanto o público quanto a crítica. Seu nome de solteira era Anne Ward. Ela nasceu em 1764, em Holborn, distrito de Londres, no mesmo ano que Horace Walpole publicou a primeira edição do Castelo de Otranto. Ela falece em Londres, devido a complicações respiratórias, em 7 de fevereiro de 1823. Sua mãe se chamava Anne Oates e seu pai, William Ward. Ele era dono de uma loja de aviamentos em Londres. E apesar do tipo de trabalho que exercia, ele e sua esposa mantinham contatos no meio artístico. Quando a família se muda para Bath, em 1772, acredita-se que Anne possa ter frequentado a escola dirigida pelas escritoras Harriet e Sophia Lee, onde foi influenciada a escrever um tipo de ficção pseudo-medieval, melodramática e repleta de mistérios sobrenaturais, que hoje chamamos de gótico. Em 1787, Anne se casa com o advogado William Radcliffe, que depois se tornaria proprietário do jornal English Chronicle, e ele incentivou muito seus projetos literários. Entre 1789 e 1797, Radcliffe escreveu as obras que fizeram dela uma romancista e poetisa respeitada. The Castles of Atheling and Dunbayne representa uma história de vingança ambientada na Escócia. No ano seguinte, ela publica A Sicilian Romance, que foi considerado por Walter Scott o primeiro romance poético escrito em língua inglesa. Este foi sucedido por The Romance of the Forest, no qual a heroína é obrigada a levar uma vida subterrânea nas ruínas de uma abadia na França. Depois vieram The Mysteries of Udolpho, romance que consolidou sua reputação literária, e The Italian, considerada a obra-prima do gótico radcliffiano. Para quem gosta de biografias literárias, eu sugiro o livro do Victor Norton. O enredo de The Italian pode ser resumido da seguinte maneira. O jovem marquês Vicentio di Vivaldi se apaixona perdidamente pela jovem órfã Helena Rosalba. Como ela não é de origem nobre, a marquesa de Vivaldi trama com seu confessor, o padre Schedoni, de separar os dois. Então, o padre sequestra Helena e quase a mata, mas ele vê um escapulário de família no pescoço dela e pensa que ela é sua filha. Na verdade, ele é o tio dela. Até o final do livro, o que vemos é uma série de reviravoltas e complicações narrativas que caracterizam o que ficou conhecido como o enredo labiríntico. Já na primeira edição, The Italian fez um enorme sucesso, rendendo a Radcliffe a quantia de 800 libras, um valor formidável para a época. Ao final da década de 790, Radcliffe era uma escritora prestigiada e desfrutava de uma posição confortável na vida.
A aclamação que ela obteve se deve, por um lado, à sua capacidade de descrever paisagens arrebatadoras. De certo modo, ela desenvolveu uma interpretação estética das teorias de Edmund Burke sobre a natureza do belo e do sublime. A caracterização de vilões e de atos de vilania é outro ponto forte da escrita de Radcliffe. Observe-se que no romance The Italian, o vilão é alçado à categoria de personagem principal. Por outro lado, o reconhecimento social obtido por Radcliffe também se deve ao seu compromisso com a visão de mundo bastante conservadora. Apesar de ter vivido em um período marcado por grandes revoluções, seus romances reafirmam valores ligados à burguesia inglesa, à qual ela pertencia. Sua obra transmite uma mensagem de virtude, domesticidade e de valores morais que condizem com a compreensão histórica das classes altas na Inglaterra do século XVIII. Entretanto, por uma leitura mais nuançada, pode-se dizer que ao postular ideias convencionais em um mundo em franco processo de mutação, Radcliffe acaba tocando em questões ligadas à sustentação de ideais tidos como femininos. Em certos momentos, seus romances parecem expor que o comportamento feminino, ou aquilo que se espera do comportamento de uma mulher, fragilidade, doçura, submissão, é antes uma pose que se adota em determinadas situações. Se a heroína desmaia no momento de grande emoção, não é sempre devido aos seus atributos morais e temperamento sensível, mas porque esse era o comportamento que se esperava dela naquele momento. Esse problema, que diz respeito às expectativas criadas em relação ao comportamento feminino, é explorado com mais ironia por Jane Austen na paródia gótica Northanger Abbey. Para entender melhor como Radcliffe chega nas suas paisagens de terror, é preciso olhar para o contexto histórico e para alguns acontecimentos marcantes do século XVIII. Vou começar dizendo que o culto à natureza é uma característica comum em obras de diversos períodos. A representação de paisagens idealizadas, equilibradas, tranquilas, o locus amenus, já era um tópico comum na poética de Virgílio. No início do século XVIII, a representação do mundo natural tinha por base uma mentalidade neoclássica, que se orientava por noções de compreensão da existência por intermédio da racionalidade e da ciência. Um reflexo desse pensamento, aplicado à representação da natureza, são os jardins neoclássicos que se viam então nos palacetes europeus, cujas formas geométricas e a disposição simétrica das plantas indicam a natureza domesticada através da razão. Esses jardins palacianos, ligados ao gosto aristocrático, apresentam um distanciamento entre sujeito e objeto, na medida que a apreciação do mundo natural se dá através de filtros da racionalidade. Ou seja, a natureza é moldada através da técnica e da arte. Entretanto, na segunda metade do século XVIII, mudanças socio-históricas alteram os padrões de pensamento e desencadeiam uma nova sensibilidade para a representação da natureza na arte. As repetidas erupções do Vesúvio e o terremoto de Lisboa foram fatos históricos que contribuíram para que um processo de mudança começasse a operar na mentalidade das pessoas. O terremoto de Lisboa, em particular, foi interpretado como uma manifestação da ira divina, por ter ocorrido em 1º de novembro, dia santo, e por isso levantou muitos questionamentos religiosos por toda a Europa. O terremoto teve impacto determinante sobre o pensamento iluminista, e muitos filósofos fizeram menção ao evento, inclusive Voltaire no seu Cândido, no qual defendeu a arbitrariedade da sobrevivência, ao mesmo tempo que satirizou o otimismo de Leibniz e de Pope. Todavia, não é só a crença religiosa que fica abalada, mas toda a confiança na superioridade humana. A noção de mal começa a emergir no imaginário coletivo, promovendo desconfiança em relação aos mitos de progressos, defendidos tanto pelo racionalismo cristão como pelo cartesianismo iluminista. Após esses desastres, fica mais evidente que o homem está à mercê da natureza, que passa a ser vista como uma força bruta e maligna, diretamente responsável pelo nosso destino. E o romance gótico se encaixa nesse debate por ser uma vertente literária que abre espaço para falar sobre medos e inquietações que marcaram a sociedade europeia.
lembrando que a Europa estava às voltas com as transformações profundas nos seus modos de vida, muitas mudanças políticas e sociais, a exemplo das revoluções coloniais, da ascensão do capitalismo e da burguesia. Além disso, ocorreram processos combinados de industrialização e urbanização, que deslocaram comunidades inteiras do campo para as cidades e abalaram as estruturas seculares feudais, trazendo novas formas de organização familiar. Patrick Bruntlinger usa o termo Imperial Gothic para tipificar as mudanças ocorridas na sociedade inglesa. Então, o romance gótico funciona como uma resposta ficcional à percepção dessas mudanças. Os romances góticos resgatam em seus enredos a ideia da natureza como fonte de conhecimento. Mas, ao contrário do que acontecia na cultura clássica e neoclássica, a paisagem gótica é aquela que promove inquietações. É muito comum encontrar em romances góticos representações de paisagens externas que impressionam e causam arrebatamento devido à grandiosidade dos elementos naturais. São abismos, montanhas, florestas escuras, paisagens que, de certa forma, são usadas para questionar a segurança intelectual do leitor. Tais descrições podem ser relacionadas às teorias promulgadas por Edmund Burke no tratado Uma Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo, escrito em 1757. Nesse texto, Burke faz uma diferenciação entre o belo e o sublime, relacionando o belo ao pequeno, ao liso, e caracterizando o sublime pela vastidão, pelo áspero, pelo irregular. Ele afirma o seguinte: os objetos sublimes possuem dimensões muito grandes, ao passo de que os belos são comparativamente pequenos. A beleza deve ser lisa e polida, o grandioso áspero e rústico. A obscuridade é inimiga da beleza. As trevas e as sombras são essenciais ao grandioso. A beleza deve ser delicada. O grandioso requer a solidez e até mesmo as grandes massas compactas. Burke sugere aqui que o escuro, o confuso, o incerto, tudo aquilo que atua de modo análogo ao terror é considerado fonte do sentimento de sublime. De certo modo, a consciência das possibilidades estéticas implícitas no tratado fez com que os escritores góticos investissem em atributos como obscuridade, perigo, cenários rústicos, enquanto elementos capazes de gerar prazer e terror no leitor. Sim, prazer, pois um pressuposto paradoxal defendido por Burke é a ideia de que podemos extrair prazer de uma situação ameaçadora ou de uma situação de risco, contanto que nos coloquemos a uma distância segura do perigo. O romance gótico põe isso em prática, colocando seus personagens e paisagens sublimes. Vulcões, tempestades, mares revoltos, cachoeiras, grandes florestas. Esse repertório de cenários naturais foi amplamente explorado pelos romancistas góticos. Então, dos jardins palacianos às paisagens sublimes dos romances góticos, o que se percebe aqui é a trajetória do pensamento, propondo os novos espaços a serem iluminados pelo intelecto. Em The Italian, Radcliffe não abraça de fato a existência do sobrenatural que caracteriza o gótico. Ela mantém a existência do sobrenatural apenas como suspeita, um artifício narrativo, conhecido por Supernatural Explained, que é uma solução meio Scooby-Doo, no qual uma explicação racional acaba desfazendo toda a situação de mistério e os acontecimentos sobrenaturais. A paisagem sublime é uma força gótica do romance, no qual o cenário é praticamente um personagem. Utilizando as técnicas aprendidas com Burke para criar o efeito sublime, Radcliffe descreve paisagens arrebatadoras, construindo com palavras cenários dramáticos de paisagens naturais. Eu trago aqui a expressão latina ut picture poesis, expressão usada por Horácio na sua arte poética e que significa como a pintura é a poesia, e que, apesar de não possuir um significado mais literal, ela veio ser interpretada como um princípio de similaridade entre a pintura e a poesia. Apesar das diversas representações de quadros naturais, descrições da natureza italiana,
Radcliffe nunca esteve na Itália e algumas das suas cenas se baseiam em informações retiradas de livros de viagem, que eram muito populares na época. Em algumas ocasiões, ela não resistiu à tentação de emprestar passagens inteiras. Outra referência que ela usou para descrever a Itália e a natureza italiana foi a pintura. Não é raro encontrar nos seus romances expressões que dizem respeito ao desenho ou à pintura, frases como "o belo quadro se desenhava diante dos seus olhos". Certa vez, Radcliffe teria dito que seu objetivo era fazer com palavras o que os pintores fazem com pincéis. Então vou destacar em The Italian o uso de 3 grupos de imagens literárias ligadas à representação da natureza sublime. São elas as paisagens rochosas, as paisagens vegetais e as paisagens desérticas. Além disso, vou relacionar esses trechos com quadros de Salvatore Rosa e Piranesi, 2 artistas italianos que tiveram um impacto significativo sobre como os escritores góticos, em geral, e sobre Radcliffe em particular, fazem uso da natureza. Há uma certa cena em The Italian em que as paisagens rochosas são abordadas com força descritiva aterrorizante e sublime. A heroína Helena foi raptada pelo vilão Schedone. Ele está tentando impedir que Helena se case com o jovem Vivaldi, o filho da marquesa. A moça está sendo levada em uma carruagem através de uma cadeia de montanhas. A estrada é tão estreita que por diversas vezes a carruagem quase cai no precipício. Nessa cena também há uma cachoeira cujo estrondo ressoa por todo o vale. Helena está com medo e a passagem faz ela imaginar que o cenário é uma garganta enorme, infernal, prestes a devorá-la. Então a cena concentra montanhas altas e escarpadas, um penhasco e um abismo terrível. Apesar do medo e do perigo, Helena fica fascinada pelo cenário e não resiste em dar uma olhada para dentro do abismo. Essa força incontrolável do abismo, que atrai e ao mesmo tempo induz a destruição e a morte, incorpora a ambiguidade que é central à forma gótica. Uma paisagem montanhosa pode sugerir um lugar místico, representando a busca humana por espiritualidade. Mas não é esse o simbolismo positivo que a paisagem rochosa assume nessa cena. Nas montanhas, a heroína está fora da sociedade, suscetível aos perigos e às intempéries, dependente de recursos próprios. Ela foi sequestrada, está sofrendo. Nessa cena, a paisagem rochosa simboliza um lugar de desamparo, uma paisagem terrível. A topografia do cenário sugere que vivemos em um mundo de caos e desordem. As formas irregulares das cadeias de montanhas e penhascos contrastam com os ideais neoclássicos, fundados na simetria, na proporção e na racionalidade. Um dos pintores que ajudaram a compor as cenas em The Italian foi Salvatore Rosa, cuja obra barroca retratou paisagens naturais avassaladoras. Os quadros de Rosa ficaram conhecidos por representar paisagens como vales cortados por ventos, árvores retorcidas, salteadores em cavernas ou em penhascos. São cenas dramáticas em busca de uma história, e é isso que Radcliffe faz, ela transforma essas cenas em uma narrativa. Os bosques e as florestas são imagens da natureza que também aparecem muito em The Italian. Essas paisagens vegetais não são lugares pitorescos, como costumamos encontrar nas paisagens tranquilas de pintores franceses como Claude Lorrain e Nicolas Poussin. A paisagem vegetal no romance toma forma de florestas escuras, repletas de perigos, de bandidos, animais selvagens. Tal representação abala a segurança emocional entre o ser humano e a natureza. Os romances góticos utilizam as imagens da natureza para refletir a atmosfera, o tom de uma cena ou o estado emocional do personagem. Um nascer do sol, por exemplo, representa o início de uma nova situação. Shakespeare chama isso de solemn sympathy, e Frey define como afinidade mútua. Às vezes também essa característica também aparece como falácia patética, que seria uma personificação da natureza. A floresta aparece nos romances góticos como o lugar das armadilhas. Ela é o lugar preferencial para bandidos prepararem emboscadas. O coração da floresta também é o esconderijo,
o lugar para onde se foge depois de um assalto ou de um crime, e onde é impossível de encontrar os criminosos. Além disso, a floresta abriga outras formas de mal. Ela é o lugar dos encontros ilícitos, o lugar da magia, o lugar onde acontece, por exemplo, os rituais pagãos. Na mata se pode praticar o ocultismo, a bruxaria e o culto às crenças ancestrais. A floresta é o lugar onde a razão, a lei e o cristianismo não conseguem penetrar. Um terceiro tipo de representação da natureza toma a forma de uma paisagem desértica, um local de difícil acesso e desabitado. A questão que se apresenta nessas paisagens é o isolamento. São basicamente lugares ermos e desolados. Muitas vezes, as paisagens desérticas se materializam na forma de ruínas greco-romanas, simbolizando a decadência da civilização clássica. Além disso, há os castelos e as igrejas, construídas em paisagens desérticas e habitadas por aristocratas ou padres libertinos, que praticam todos os tipos de licenciosidades. Essas construções em lugares isolados tinham a conotação de um lugar monstruoso, onde tiranos feudais ou religiosos, isolados dos olhos da sociedade, podiam se entregar à devassidão e às práticas nefastas. Imagens de edificações clássicas e ruínas e castelos medievais foram cenários utilizados para falar sobre a decadência do poder imperial e também sobre o fim do feudalismo. Mas essa noção de fim de mundo clássico e medieval não é substituída por um otimismo em relação à matriz iluminista. O momento é de desalento e a humanidade não parece estar caminhando para dias melhores. Na segunda metade do século XVIII, a ligação entre homem e natureza está abalada e parece que a humanidade está caminhando para a destruição. O pintor italiano Giambattista Piranesi e suas gravuras em preto e branco de ruínas romanas tiveram um papel significativo sobre os escritores góticos. A série intitulada Il Carceri di Invenzione, ou Os Cárceres de Invenção, parece receber menção de Radcliffe durante a representação da Vila do Barone de Cambrusca e da Fortaleza de Paluzzi, duas ambientações em The Italian. O interesse inglês pelas paisagens perturbadoras de Piranesi e Rosa é indicativo das atitudes ambivalentes que eles tinham em relação à Itália. Se de um lado havia admiração pelo que os italianos haviam atingido durante o período clássico, principalmente na pintura e na música, por outro lado, a Itália era considerada pelos países protestantes em geral como o epicentro da corrupção espiritual e da alienação. Victor Sage identifica os determinantes culturais dessas representações literárias em termos de crenças políticas e teológicas, originárias durante a Revolução Gloriosa. Ele demonstra que o romance gótico foi uma literatura criada a partir da lógica da cultura protestante. E apesar de ser anticatólica, na maior parte das vezes, sempre foi fascinada pela representação de um repertório oriundo do imaginário católico, a exemplo da Inquisição, bruxarias, teorias da conspiração, o diabo, o poder da cruz, a água benta, etc. Os vilões góticos personificam essa atitude, geralmente são padres ou aristocratas italianos, marcados por comportamentos passionais e enorme crueldade. E mesmo assim, eles são capazes de atrair e de fascinar. Nesse sentido, o romance The Italian é talvez o melhor exemplo para se observar essa ambiguidade. Ou seja, como o estereótipo negativo dos italianos é complicado através de uma admiração pelo que os italianos haviam atingido artisticamente. O que vemos nos três tipos de paisagem representados no romance de Anne Radcliffe são gradações do poder da natureza. Através da representação de paisagens naturais arrebatadoras, indomáveis e sublimes, Radcliffe destaca o lado mais incontrolável e maligno da natureza. A conjunção de diferentes influxos artísticos e as variações que elas incorporavam demonstram como Radcliffe capturou bem as mudanças na percepção humana, promovidas pela atividade intelectual do século XVIII. As analogias entre emoções dos personagens e os elementos naturais já existiam na poesia clássica. A diferença é que no romance gótico, esse recurso discursivo
é utilizado de acordo com a sensibilidade da sua época. Dentro desse momento histórico, a teoria do sublime fornece um contexto artístico para tais manifestações. Então, a natureza em fúria, o medo causado por determinados lugares e situações foram temas centrais nos romances góticos.